Jó 32. Aqueles três homens, Elifaz, Bildade e Sofar, pararam de discutir com Jó, vendo que ele estava tão convencido de que tinha razão. Eliú, filho de Baraquel, da tribo de Bus, do clã de Ram, ficou irritado com tudo isto, e sobretudo com Jó, por pretender ter razão contra Deus. Ficou irritado igualmente com os seus três companheiros, por não terem encontrado argumentos para convencer Jó de que não tinha razão. E enquanto Jó e os outros foram falando, Eliú ficou na expectativa, porque eles eram bastante mais velhos do que ele. Mas ao ver que os três homens não arranjavam uma resposta válida, Eliú ficou irritado, e decidiu ele mesmo dar a resposta. Eu sou ainda jovem, e vocês são velhos respeitáveis, por isso tive medo, e hesitei em dar a minha opinião na vossa presença. Pensava comigo, quem tem idade é que deve falar, quem viveu muitos anos pode ensinar a sabedoria. Mas a sabedoria e a inteligência que o homem tem é um dom, uma inspiração de Deus Todo-Poderoso. Nem sempre os idosos são sábios, os velhos não sabem sempre o que é justo. Por isso te peço que me escutes, que eu quero dar também a minha opinião. Estive à espera, enquanto vocês falavam, para ver se nas vossas palavras rebuscadas encontrava alguma explicação profunda. Escutei-vos com muita atenção e nenhum fez a Jó uma crítica exata nem deu resposta às suas afirmações. E não me venham dizer descobrimos a sabedoria, pois só Deus e não o homem lhe pode responder. Por isso, não vou dirigir argumentos contra ele, não vou responder-lhe como vocês fizeram. Ficaram desconcertados, sem nada para responder, emudeceram completamente. Terei ainda de esperar, quando eles não falam e ficam parados sem responder? Agora é a minha vez de falar. Quero dar também a minha opinião. Tenho as palavras a ferver dentro de mim e já não consigo contê-las. Como vinho novo em fermentação, colocado em odres novos. Também eu estou quase a arrebentar. Tenho que falar para poder desabafar. Vou tomar a palavra e responder. Não tomarei partido por nenhum de vocês, nem vou procurar agradar a ninguém. Pois nem eu sei lisonjear, nem Deus me deixaria sem castigo. Jó 33. E tu, Jó, escuta o que tenho a dizer-te. Presta atenção às minhas palavras. Repara que agora vou eu falar, e tenho as palavras a sair-me da boca. Vou falar com toda a sinceridade. Vou dizer com a maior franqueza o que penso. Foi o Deus Todo-Poderoso que me criou e me deu o sopro da vida. Se conseguires, responde-me. Prepara-te para me fazeres frente. Tu e eu somos iguais diante de Deus. Também eu fui formado do barro. Por isso, não te vou assustar nem vou ser demasiado duro contigo. Tu fizeste aqui, na minha presença, algumas declarações que eu conservo no ouvido. Eu estou inocente e sem pecado, estou sem culpa, não cometi nenhum crime. Mas ele busca pretextos contra mim e trata-me como se fosse seu inimigo. Prende-me os pés com cadeias e observa todos os meus passos. Porém, tenho que te responder que nisso não tens razão, pois Deus é demasiado grande para um homem. Por que é que o acusas de nunca responder ao que tu lhe perguntas? Deus tem várias maneiras de falar e nem sempre nos apercebemos disso. Às vezes fala durante a noite por meio de sonhos e visões, enquanto o sono domina as pessoas e elas dormem profundamente no seu leito. Então abre os ouvidos aos homens e mete-lhes medo com os seus avisos, para afastar os homens da maldade e evitar que eles se encham de orgulho. E assim os livra da morte, de se perderem no abismo sem fundo. Também corrige os homens, fazendo-os cair doentes, com dores que os consomem sem parar. O doente sente nojo da comida, mesmo dos manjares mais deliciosos. Fica tão magro que mal se vê, deixando à vista até os ossos mais escondidos. Está mesmo com um pé para a cova. A sua vida já faz parte do mundo dos mortos. Mas se tiver um anjo a seu favor, um dos 1000 intercessores que dê testemunho a favor daquele homem, e interceda por ele dizendo: livra-o de descer ao sepulcro, já consegui resgate para ele. O seu corpo recupera a juventude e volta aos dias da sua meninice. Dirige-se a Deus e ele acolhe o seu pedido, apresenta-se diante de Deus com gritos de alegria e anuncia aos homens a sua justiça. Cantando, proclama diante de todos: eu pequei e transgredi o direito, mas ele não me deu o castigo merecido. Livrou-me de cair no abismo e posso continuar a ver a luz.
Tudo isto Deus faz pelos homens, todas as vezes que for preciso, para os arrancar do abismo e fazer com que continuem a ver a luz. Ó Jó, escuta-me com atenção. Ouve em silêncio o que tenho a dizer-te. Se tiveres algo a responder, fala. Com todo o gosto te darei razão. Se não tiveres nada, ouve-me em silêncio, que eu ensino-te a sabedoria. Jó 34. Eliú continuou a falar. Escutem as minhas palavras, ó sábios. Ouçam-me, ó gente de experiência, pois o ouvido distingue as palavras como o paladar aprecia o sabor das comidas. Vamos então procurar ver o que é justo, para ficarmos a saber o que é bom. Jó declara: estou inocente, mas Deus recusa-se a fazer-me justiça. Passo por mentiroso, mesmo tendo razão. Sou atingido pelas suas flechas sem ter culpa nenhuma. Haverá alguém semelhante a Jó? Tem a boca cheia de insolências, junta-se aos malfeitores, faz companhia aos criminosos. Ao dizer: o homem não ganha nada em estar de bem com Deus. Escutem-me então, gente insensata, nem vos passe pela ideia que Deus pratica o mal ou cometa qualquer injustiça. Deus paga ao homem conforme o que ele faz e retribui-lhe conforme o seu comportamento. A verdade é que Deus não pratica o mal e nunca distorce a justiça. Quem é que lhe entregou a terra? Quem pôs o mundo inteiro ao seu cuidado? Se algum dia ele decidisse deixar de dar a outros o seu sopro de vida, toda a humanidade morreria imediatamente e os mortais voltariam a ser pó. Se tens inteligência, ouve isto. Presta atenção ao que te digo. Aquele que odeia a justiça é que vai decidir? Vais condenar aquele que é infinitamente justo? Quem é capaz de chamar canalha ao rei e criminosos aos grandes? Mas Deus não dá preferência aos poderosos, nem favorece mais o rico do que o pobre, pois ambos foram criados por ele. De repente, à meia da noite, a morte apanha-os. Os grandes são derrubados e desaparecem, os poderosos são afastados sem esforço. Pois Deus observa o comportamento dos homens e vê cada um dos seus passos. Os maus não encontram sombra nem escuridão para nelas se poderem esconder. Deus não marca uma data para que o homem compareça diante dele a julgamento. Desfaz os fortes sem procurar muito e coloca outros no seu lugar. Porque Deus conhece o que eles fazem. Numa noite ele os derruba e destrói. Açoita-os como se fossem criminosos em público, à vista de todos, pois eles viraram-lhe as costas e não procuraram seguir os seus caminhos. Obrigaram o pobre a pedir a ajuda de Deus e ele acolheu o grito dos oprimidos. Porém, se Deus ficasse separado, quem iria julgar? Se ele desviasse o olhar, quem ia vigiar estas coisas e observar os povos e a humanidade, para fazer com que o ímpio deixe de dominar o povo e de o oprimir para seu proveito? Suponhamos que ele tinha dito a Deus: estou arrependido, não volto a praticar o mal. Ensina-me tu, para que eu veja claro. E se cometi algum erro, não volto a fazê-lo. Será que quando discordas, ele dá o castigo segundo a tua opinião? Tu é que tens de responder e não eu. Diz lá então o que pensas. Os homens sensatos e os sábios que me escutam vão com certeza dizer-me: Jó não sabe o que está a dizer, as suas palavras não têm sentido. Jó devia ser posto à prova até ao fim, porque as suas respostas são de um homem sem fé. Aos seus pecados acrescentou a revolta e pretende lançar a dúvida nos nossos espíritos, multiplicando ataques contra Deus. Jó 35. Eliú continuou. Achas razoável dizeres: eu tenho razão contra Deus, e acrescentares ainda: que interesse tem para ti e que mal me vem a mim do meu pecado? Pois eu quero dar-te a resposta, a ti e aos teus companheiros. Olha com atenção para os céus, vê como as nuvens estão longe de ti. Se cometeste pecados, nenhum mal fazes a Deus. Se multiplicas os teus crimes, nenhum prejuízo lhe causas. Se foste honesto, o que é que lhe podes dar? Ou o que pode ele obter da tua mão? Só a um homem como tu afeta a tua maldade. Só a ti, mortal, afeta a tua justiça. Sob o peso da opressão, as pessoas lamentam-se e gritam por socorro contra os poderosos. Mas ninguém pergunta: onde está Deus que me criou, que durante a noite nos restaura as forças, que nos ensina por meio dos animais do campo e nos dá sabedoria pelas aves do céu? Alguns gritam, e ele não responde diante da insolência dos maus. Pois Deus não dá ouvidos a quem não merece, o Todo-Poderoso não faz caso deles. Tu dizes que não o consegues ver.
O caso está diante dele, por isso espera por ele. Será que Deus não castiga com furor, nem presta especial atenção às maldades? Jó só diz coisas sem sentido. Fala muito, mas sem saber o que diz.